uma vez um aluno que queria fazer uma monografia para a obtenção de um título. Ele pensou um pouco sobre o assunto e concluiu que havia um problema relevante em sua cidade que ele poderia resolver. O problema era o seguinte: havia um rio cortando a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo. Disposto a resolver o problema, o aluno conseguiu convencer seu orientador de que teria um material para uma monografia e começou a trabalhar. Primeiramente, ele estudou tudo o que podia sobre rios e, à medida que estudava, foi escrevendo um capítulo de revisão bibliográfica. Escreveu sobre a criação dos oceanos, a molécula de água e seus componentes e vários outros aspectos, concluindo com uma pequena explicação de como a gravidade produz a correnteza dos rios. Encerrada essa parte de pesquisa, o aluno deparou-se com um problema em si, que era a inexistência de um meio para cruzar o rio. Pensando um pouco sobre o assunto, ele se lembrou de um instrumento sobre o qual já tinha ouvido falar e que servia para levar objetos de um ponto a outro, a catapulta. Escolhida a ferramenta de trabalho, o aluno passou a planejar os experimentos. Para o primeiro experimento, 100 indivíduos foram transportados de uma margem a outra do rio usando a ferramenta. Como resultado, 95 indivíduos não sobreviveram à queda na outra margem, ou caíram dentro do rio e foram levados pela correnteza. Conclusão: a ferramenta apresentou apenas 5% de eficácia. Apesar de pouco, o aluno achou que esse era um resultado promissor e resolveu investigar como melhorá-lo. Como a maioria dos indivíduos não sobrevivia à queda na outra margem do rio, o aluno então decidiu utilizar algo para amortecê-lo, um paraquedas. Para o segundo experimento, o aluno recrutou mais 100 indivíduos e entregou um paraquedas para cada um. Na nova travessia, 20% dos indivíduos se apavoraram e abriram um paraquedas antes do tempo, caindo no rio e sendo levados pela correnteza. Outros 30% sequer abriram o paraquedas. O aluno concluiu, portanto, que a eficácia passou de 5% para 50%, uma melhora significativa. Porém, o aluno ainda não estava satisfeito. Como alguns indivíduos ainda se desesperavam e abriam o paraquedas antes, caindo no rio e sendo levados pela correnteza, ou não abriam paraquedas e sofriam com a queda na outra margem, o aluno decidiu substituir o paraquedas por outro instrumento, o colchão de ar. Outros novos 100 indivíduos foram convocados para esse novo experimento e na travessia apenas 5% caíram fora do colchão de ar, porque entraram em pânico. Com 95% de eficácia, o aluno se viu satisfeito e resolveu encerrar os experimentos, até porque estava ficando difícil encontrar novos voluntários. O aluno, então, escreveu o capítulo de desenvolvimento, deixando como trabalho futuro o que não teve tempo de fazer, ou seja, propor e implementar um algoritmo para calcular a velocidade da catapulta com base no peso do passageiro e no seu índice de pânico. Contente com o ótimo trabalho que achou que tivesse desenvolvido, o aluno entregou a monografia para o orientador e foi reprovado. Por que o aluno foi reprovado? Porque, apesar de seu trabalho parecer ciência, o aluno pecou em vários aspectos no que diz respeito ao seu comportamento e aos mandamentos da metodologia científica. Por exemplo, ele não voltou a entrar em contato com seu orientador depois que definiu o tema do trabalho. Se tivesse conversado com o orientador, o mesmo poderia tê-lo redirecionado. Além disso, ele também não realizou uma pesquisa bibliográfica adequada, pois estudou muita coisa sobre rios, mas não sobre as formas que já existiam para cruzá-los, como, por exemplo, as pontes, os barcos e os teleféricos. Por ter feito uma revisão bibliográfica inadequada, ele concluiu, inocentemente, que era a primeira pessoa no mundo a tentar resolver esse tipo de problema. A escolha da ferramenta também foi feita sem uma justificativa adequada. Por que as outras opções foram eliminadas? A avaliação realizada gera desconfiança, uma vez que seus resultados consistem na comparação de seu trabalho com seu próprio trabalho, ou seja, não há comparação com trabalhos correlatos de outros autores. Por fim, o aluno escolheu como problema de investigação algo que ele observou apenas na sua cidade,
Problemas locais nem sempre são problemas para todo mundo. Soluções locais nem sempre podem ser generalizadas.